Boa noite a todos. Com muita alegria de estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos da palavra do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor, não é verdade? E nesta noite a gente vai falar sobre a tenda do encontro. Que tenda é essa, né? Uma tenda onde Moisés ele construiu para se encontrar com o Senhor. Em Êxodo, capítulo 33, a gente vai ver a história daquele povo, o povo de Israel, que ficou anos no Egito, em cativeiro, e ali então Moisés, instruído por Deus, ele foi lá, libertou o povo, atravessou o Mar Vermelho. Moisés e todo aquele povo viu as maravilhas do Senhor acontecendo. E aqui nós vamos ver que Moisés ele entra num diálogo com Deus que pode muito nos instruir nos dias de hoje. Então vamos lá ler Êxodo 33, de 1 a 3. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Aqui a gente vê, voltando aqui um pouquinho na história, que Moisés estava no Monte Sinai, em diálogo com Deus. Mas quando Moisés desce desse monte, ele encontra todo aquele povo adorando um bezerro de ouro. Aquele povo que tinha acabado de ver todas as maravilhas do Senhor. Todos assistiram às pragas invadirem o Egito. Todos assistiram o anjo da morte passando e levando os primogênitos. Todos assistiram o sobrenatural de Deus naquele local, mas mesmo assim, eles preferiram então adorar um bezerro. Isso demonstra muito das características de nós, seres humanos. Muitas das vezes a gente está vendo algo acontecer, nós estamos vendo que não é algo natural, não é algo que a ciência pode explicar, mas a gente reluta e não dá crédito a Deus. O que será que passou na cabeça daquele povo quando viu as codornas vindo, não sei de onde, para alimentar todo aquele povo? O que se passou na cabeça daquele povo quando viu o maná descer do céu e alimentar todo aquele povo? É algo sobrenatural. E aqui, meus irmãos, Moisés, quando ele foi libertar o povo, ele não se preocupou o que eles vão comer. Eram cerca de 2 milhões de pessoas. O que eles vão comer? Olha a responsabilidade de você tirar tantas pessoas de onde estão e levar para um local que ninguém sabe onde que é. O que eles vão vestir? Será que Moisés se preocupou com isso?
Quais são as leis sanitárias para aquele local? Eu acho que todo ser humano iria se preocupar com essas coisas, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um sítio, domingo que vem, né? A gente se preocupa. Eu vou levar um lanchinho, né? Vou levar um sanduíche, vou levar algo para eu me alimentar, né? Nós nos preocupamos com a comida da semana, não é verdade? Mas Moisés, ele só se preocupou em estar com a presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, é Deus que dá a provisão, é Deus que traz a frutificação, é Deus que dá a direção. E aqui Moisés, ele nos ensina a importância de nós termos a presença do Senhor na nossa vida. Moisés, ele nos deu uma aula de como tratar a presença de Deus. Moisés, ele consegue reunir o povo no deserto, e as tribos são grandes. Tem tribos de 150 mil homens, outra tribo de 49 mil homens, e isso só se contava homens. Tem tribo de 34 mil, você imagina quantas pessoas não estavam ali. Mas Moisés, ele consegue separar um local, fora do arraial, não é o tabernáculo, mas ele constrói uma tenda para se encontrar com o Senhor. Mas como assim construir uma tenda? Hoje em dia, né, as crianças lá em casa, eu tenho 3 e são uma bênção, meus irmãos. As crianças, vocês não imaginam como que fica a casa durante o dia, né? Daiana sabe muito bem, tem os estresses do dia a dia, mas eles pegam os cobertores e fazem tenda no sofá, né? Esses dias eu pensando na palavra sobre a tenda do encontro, eu fiquei imaginando aquela tenda de Moisés, né? Porque eles foram, que lá em casa tem umas luzinhas de emergência, quando falta luz, né? Eles sabem até onde fica a luz de emergência. Eles foram lá, pegaram a luz de emergência, colocaram dentro da tenda do encontro deles. E ali, do nada, quando eu cheguei no trabalho que abri a porta, eu vi aquela bagunça santa. A minha filha levantou a janelinha. Oi, papai, tem uma janela aqui. Eu falei, ô glória, aleluia. Eu fiquei imaginando como deveria ser a tenda de Moisés. Porque Moisés, meus irmãos, ele ia para essa tenda do encontro e algo sobrenatural acontecia. Era tão sobrenatural que todas as tribos, quando via que Moisés estava indo para a tenda do encontro, sabe o que eles faziam? Eles se levantavam, ficavam na frente de suas barracas e assistiam Moisés entrando naquele local. Sabe por quê? Porque quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem de glória descia naquele lugar. Deus se fazia presente naquele lugar. E eu quero te perguntar algo. Você tem uma tenda do encontro na sua casa? Você tem um cantinho na sua casa em que eu costumo dizer que você consegue chorar feio? Sabe o que é chorar feio? É aquele choro que você não se controla, sabe? Que sai lágrimas, sai catarro e você se lambuza todo. Aquele choro feio. Você já se derramou assim na presença do Senhor? Você já teve esse encontro nessa tenda do encontro? Porque, meus irmãos, na igreja é a casa de Deus, não é? Amém? Mas aqui não é o lugar para você chorar desse jeito, né? Se você ficar chorando feio desse jeito, vai até assustar. Na sua casa não é o lugar da sua intimidade, mas você está ali na sua sala,
não é o lugar também para você chorar feio na frente da sua esposa. Ela vai se preocupar, falar, meu filho, o que está acontecendo aqui? Hã? Então, meus irmãos, você tem que ter um local na sua casa que seja a tenda do encontro. Aquele local que você vai se ajoelhar ali e que você vai sentir a glória do Senhor descer sobre aquele lugar. E Moisés, ele se preocupou porque Deus, ele falou algo ali para Moisés que não estava no script. O que Deus falou para Moisés que chamou a atenção de Moisés desse jeito? Olha, o Senhor disse a Moisés, saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei a dar a Abraão, a Isaque, Jacó e seus descendentes. Só que Deus fala algo aqui. Eu mandarei um anjo à frente de vocês. Isso aqui incomodou Moisés. E vou te falar algo, hein? Você confrontar Deus não é para qualquer um, não, hein? Você falar com Deus, falar, Deus, me desculpa, mas não foi esse o combinado, não. E vamos ver o que Moisés conversou com Deus? Êxodo 33, de 12 a 18. Bota na NTLH, por favor. Êxodo 33, de 12 a 18. Moisés disse a Deus, Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra? Porém, não me disseste quem irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fale-me os teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. E Deus disse, eu irei com você e lhe darei vitória. Ainda assim, Moisés não se conteve, porque ele estava preocupado ainda que Deus tinha falado, eu vou enviar um anjo, tá? Eu não vou com vocês não, porque vocês são um povo muito teimoso. Vocês são obstinados. E se eu estiver no meio de vocês, vocês vão acabar morrendo. Então Deus estava preocupado com o povo. Mas Moisés ele falou, Senhor, o Senhor falou que vai mandar um anjo, não, mas eu quero a tua presença. Aí, tem algo que Deus, um mistério aqui de Deus para a gente. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés, vou atender o teu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Vemos aqui esse diálogo que Deus teve com Moisés, e nós percebemos que Moisés, ele deu uma confrontada. Ele falou, Senhor, se a tua presença não estiver conosco, não nos deixe sair deste lugar, porque é a tua presença que nos diferencia dos outros povos, é a tua presença que nos faz diferente das outras religiões, é a tua presença, Senhor. E aqui, meus irmãos, nós estamos aqui na igreja do Senhor. E o que seria da igreja do Senhor sem a presença de Deus? Seria só um ajuntamento coletivo de pessoas. O que seria do povo de Deus sem a presença
do Espírito Santo sobre nós. Então, Moisés nos ensina que nós devemos estar na presença do Senhor, porque é a presença que nos diferencia dos outros povos. É a presença manifesta do Senhor sobre as nossas vidas que nos faz diferentes. Moisés, ele nos ensina que ter a tenda do encontro faz toda a diferença. Porque é na tenda do encontro onde nós escutamos a voz de Deus. Na nossa correria do dia a dia, de trabalho, criação de filhos, cuidado com a família, tudo isso nos deixa um pouco distraído. É o trabalho, é o patrão falando besteira para a gente, é a gente escutando coisas que nos deixa com raiva, é a gente tendo problema no nosso dia a dia, e isso tudo nos distrai. Mas quando a gente chega em casa e que nós visitamos a tenda do encontro, algo de Deus acontece ali no nosso meio. E é neste momento de busca que nós escutamos a voz do Senhor. É interessante que quando nós falamos da presença do Senhor, a presença do Senhor, ela tem 3 camadas. A primeira camada é que Deus, ele é onipresente, não é verdade? Da mesma forma que Deus está aqui neste momento, Deus também está na guerra entre Israel e Palestina, onde coisas horríveis estão acontecendo. Deus está numa guerra entre Rússia e Ucrânia. Deus está na África. Deus está em todos os lugares, porque isso faz parte da característica de Deus ser onipresente. E junto com essa onipresença vem as bênçãos gerais. Onde Deus está, a bênção. O ar que nós respiramos é só para nós? O sol que nós temos é só para alguns? A chuva que cai sobre a terra é só para os crentes? Faz parte da característica de Deus abençoar. Mas existe uma segunda camada da presença do Senhor, que é quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós fazemos isso, a presença de Deus, que está em todos os lugares, agora ela passa a estar dentro de mim. Agora ela passa a habitar na minha vida. Mas também não é essa presença que Moisés está falando aqui. Moisés, ele fala: por favor, me deixa ver a tua glória. Mas como assim, Moisés? Você já passou 40 dias no Sinai. Você viu a nuvem de glória do Senhor. Como assim, Moisés? Você já está tendo um encontro na tenda com o Senhor. Você quer mais? Não é curioso? É interessante que quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais nós refletimos Deus. Moisés, ele passou 40 dias naquele local, e quando ele desce, o povo fica assustado, porque o rosto de Moisés resplandecia. Você imagina isso? Você imagina alguém estar transmitindo uma luz? É como se, sábado, domingo, nós vamos para um sítio, E se tiver aquele sol escaldante, em nome de Jesus estará? Tem pessoas que são brancas, igual leite. Meus irmãos, quando bate o sol nessa pessoa, você fica até meio assim, Você fica, uau, essa pessoa tá refletindo o sol. Você tem que ficar, não é verdade? Você vai na praia, você vê uma pessoa que é muito branca,
Você fica até meio, rapaz, o que está acontecendo? Esse sol está refletindo nessa pessoa. Hã? É como se fosse Moisés descendo do monte, ele estava resplandecendo a luz. Hã? Ele estava resplandecendo a luz do Senhor. Quando nós passamos muito tempo com o Senhor, nós pegamos características de Deus para nossas vidas. E aqui é interessante que nós temos a presença de Deus em todos os lugares, nós temos a presença de Deus dentro de nós e nós temos a presença de Deus sobre nós. Quando a presença de Deus está sobre nós, é esse nível de glória que Moisés está querendo dizer. É a Shekinah do Senhor. Glória, no hebraico, expressa na palavra de kavod. E glória, quando nós traduzimos essa palavra kavod para o português, é glória. Mas glória, apesar de ser o nome de minha mãe, maravilhosa, né? Glória ficou um meio simplório, né? Você fala glória, é glória, né? Glória, né? Mas a glória, ela não tem um significado específico, porque significa o peso da presença do Senhor. E quando nós queremos ver a glória do Senhor, é porque nós estamos tão envolvidos com o Senhor que nós queremos mais. E aqui meio que nos confronta, porque muitos que são cristãos já há muito tempo, meio que se conforma com o que está levando. Entra num rito religioso de você vir aos cultos, cumprir a sua missão aqui, bater o teu ponto e aí você ir para a sua casa. Mas Moisés, mesmo vendo todas essas coisas sobrenaturais, ele ainda assim pediu para ver a glória do Senhor, o peso da presença do Senhor. E como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua tenda do encontro? Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque, meus irmãos, todos nós aqui somos humanos, não é verdade? E de vez em quando a gente briga com o nosso cônjuge, não é verdade? Quem nunca brigou aqui? E às vezes a gente fica um dia sem se falar. Quem está fazendo Casados para Sempre aqui? Quem já fez Casados para Sempre? E aqui no Casados para Sempre eles nos ensinam que isso não pode acontecer. Como que você vai ficar um dia sem falar com a tua esposa? Tem gente que fica uma semana sem se falar. Já estou vendo o cotovelo aí na costela. Meus irmãos, quando a gente fica um dia ou uma semana sem falar com a esposa, é legal o clima? É bacana? Você chega em casa, tua esposa está ali de bico, fechado, ou o marido também já pega, já sobe, vai tomar seu banho, já dorme. Ninguém se fala. É legal o clima? E como que nós passamos a semana inteira sem falar com Deus? E chega aqui na igreja, a gente quer ver o mover de Deus, quer ver Deus falar conosco, mas você passou a semana inteira sem falar com Ele. Você não abriu a palavra, você não buscou, você não orou. É legal o clima? E você chega na igreja, sai daqui da igreja e você fala: poxa, Deus não falou comigo? Esse culto não foi legal, não. Esse culto foi bem fraco, para falar a verdade. E aí a gente cai naquela
a taça, ela tem que estar cheia. Eu já falei isso aqui outras vezes. Durante a semana você tem que buscar tanto o Senhor, que a sua taça ela tem que estar cheia, para quando você chegar aqui neste culto maravilhoso, você transbordar na presença do Senhor. Você tem que transbordar na presença do Senhor. Mas tem pessoas que vêm para cá com a taça vazia. Muitas das vezes não é nem taça, é aquele copinho de plástico, né? Está meio velho. Às vezes está até furadinho embaixo. Aí você enche, ele vai, escorre. E aí você chega aqui com um pote vazio e você quer ser cheio de Deus e você passa a semana toda esvaziando esse pote, aí chega no domingo que vem você quer encher de novo e vira essa constante. Mas cadê a busca no seu dia a dia? Cadê você abrir a palavra e meditar na palavra todos os dias? Cadê você estar numa vida de oração constante, ininterrupta com Deus? Quando nós falamos de oração, muitas vezes a pessoa pensa que é aquele período onde eu separo para entrar na tenda do encontro, não é verdade? A tenda do encontro é um lugar para nós nos derramarmos na presença do Senhor. Mas a vida de oração, ela tem que ser 24 horas por dia. Ela tem que ser diária. Eu já tenho que acordar e dar bom dia para o Senhor. Quanto aqui tem o costume de levantar, sentar na cama, bom dia, Senhor. Hoje será um dia para a sua glória. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, a tua presença vai chegar. Nós temos que criar esse hábito de falar com Deus constantemente. De chegar no trabalho e já ministrar sobre aquele trabalho, sobre as pessoas, sobre o ambiente. Muitos de nós somos um pouco céticos sobre ambientes espirituais, não é verdade? Então, eu costumo dizer que existem alguns batistas ortodoxos. Existem algumas pessoas que não acreditam mais no mover de Deus. E quando você chega num certo ambiente, principalmente em trabalho, você percebe que tem algo diferente. Percebe que tem algumas pessoas que estão com comportamentos estranhos, quer te prejudicar, quer te levar à sua ira, quer te tirar da graça. E muitas das vezes não levamos isso para o espiritual. A gente pensa, não, isso aí está com inveja, isso aí é coisa do homem, é da carne. Mas, meus irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. E se nós não enxergarmos os ambientes que nós entramos como espiritual, nós estaremos com nossas defesas abaixadas. Todo lugar que você entrar, você tem que visualizar se aquele ambiente é para você estar ou não. Todo lugar que você chegar, e se você tiver que ficar, você tem que falar com Deus. Muitos aqui já presenciaram, né? Eu estava com um médico que eu trabalho, ele é cético, é ateu, não acredita em nada. Talvez ele esteja me assistindo, porque eu prego muito para ele, né? E ele não acredita em nada. E tem um irmão lá que fazia parte de espiritismo, né? E acontece tudo aquilo no mover ali do espiritismo, né? E ele fala, você está brincando, isso aí não acontece não, meu irmão.
Ele está fingindo. Está fingindo? Eu falei, um dia Deus vai te dar uma experiência e você vai ver que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Quantos aqui já observaram alguém endemoniado? Levante a mão. O mundo espiritual é real? Aquilo é mentira? E muitas das vezes nós temos que não só ter a presença de Deus como onipresente, não só ter a presença de Deus dentro de nós como um selo para a vida eterna, mas nós temos que ter a presença de Deus sobre nós. Jesus, quando foi batizado, desceu em forma de pomba o Espírito Santo. Naquele momento, a voz de Deus dizia: este é meu filho, a quem muito me comprazo. Agora você imagina uma pomba com forma de Espírito Santo em Jesus ou no seu ombro. Você vai andar da mesma forma na rua? Você está com a pomba aqui, aí chega no trabalho, alguém te tira do sério e você começa a ficar irado, o Espírito Santo... Porque o mover carismático, qual é a minha crítica com o mover carismático? Muitos falam em línguas, tem aquele mover espiritual, a revelação, ele te entrega. Mas como que pode o Espírito Santo fluir na pessoa se ela não tem os frutos do Espírito junto? Como que pode? Ela está fluindo nos dons do Espírito, mas ela não desenvolve os frutos do Espírito. Como que pode? A pessoa te entrega uma revelação de Deus, mas ela não ama o próximo. Como que pode? A pessoa está falando em línguas, ministrando, e ela não tem lealdade, mansidão. Os dons do Espírito existem, mas com ele vêm os frutos do Espírito. E nós estamos desenvolvendo os frutos do Espírito? Ou muitos só estão buscando os dons? Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós encontramos essa tenda do encontro, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o selo da vida eterna. E quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, algo em nós é interrompido. Como assim, Tiago? Algo é interrompido em nossa vida. E quando nós lemos na história, todos que tiveram um encontro com Deus, as suas vidas mudaram completamente. Quer ver algum exemplo? Davi, menino ainda, adolescente, cuidando das ovelhas do pai no pasto, tocando sua harpa, cantando suas músicas. Davi ali, ele não está preocupado com nada, não é verdade? Mas de repente vem um servo lá de Jessé: Davi, corre, rapaz, que Samuel está lá na casa do seu pai, eles estão te chamando. Davi vai correndo: o que foi, pai, o que foi? Samuel então derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. A vida de Davi nunca mais foi a mesma. Os planos, os projetos que talvez ele tinha, acabou. Maria, uma jovenzinha, vivendo com seus pais, já prometida a José, tinha planos,
de ter uma família, toda mulher tem, né? Mas o anjo desceu e falou: Deus encontrou graça em você. A vida de Maria nunca mais foi a mesma. Imagine só, os planos que Maria tinha para o seu futuro, para a sua casa, para a sua família, foi mudado. Quando nós vemos a história de Saulo cavalgando a caminho de Damasco, Saulo então teve um encontro com Jesus. Saulo, que estudou com Gamaliel, Saulo, que tinha todo um projeto de vida para ser um grande sacerdote, mas ele encontrou Jesus e sua vida foi interrompida e ele nunca mais foi o mesmo. Quando nós vemos Eliseu arando a terra do seu pai, cuidando dos bois da fazenda, herdeiro, Eliseu já estava planejando, né? Cuidando de tudo, mas de repente Elias joga uma capa sobre ele. Os planos de Eliseu acabou. Eliseu nunca mais foi o mesmo. Quando Deus nos encontra, há uma interrupção dos nossos planos, para que nós possamos viver os planos de Deus para nós. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: vocês estão preparados para a interrupção de Deus na sua vida? Vocês estão preparados para que seus planos de futuro sejam interrompidos? Porque Deus tem planos para você. Você pergunta para Deus: Senhor, me mostre os seus planos que o Senhor tem para mim. Esse deve ser o tema da conversa de vocês hoje na sua tenda do encontro. Quando você chegar na sua casa, você vai falar: Senhor, me mostre o que tu queres para mim. Por último, Davi, ele assume o trono. Mas Davi fica incomodado, porque a presença do Senhor não estava ali. Saul reinou sem a presença do Senhor. E ele manda procurar onde está a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E encontraram a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Quando a arca está na casa de Abinadab, a palavra vai nos dizer que a arca ficou ali por 20 anos. Meus irmãos, não são 2 anos, não são 20 meses, são 20 anos. Eu imagino Abinadab ali, com a arca do Senhor, e no primeiro dia ele deve ter reunido a família e falado para as crianças: ó, aqui vocês não podem encostar, cuidado, não pode. Ele deve ter separado um local para a presença de Deus ficar. Mas se passou 1 ano, e ele olhava para a arca, fala: é a presença do Senhor. Se passou 2 anos, é a presença do Senhor. Se passou 5 anos, passaram 10 anos, Uzá cresceu, os filhos de Abinadab cresceram, acostumados a ver aquele móvel na sua casa. É a presença do Senhor. E muitas das vezes a gente vem na casa de Deus, é a presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos neste ambiente, esse ambiente espiritual, consagrado ao Senhor. Você escuta os louvores, você escuta a palavra e você sai daqui, presença do Senhor.
E aí tivemos aqui congresso dos jovens e adolescentes, palavras abençoadoras. E aí você pergunta para um jovem, e como é que foi o culto? Como é que foi? Ah, legal. E tu fica, legal? Como assim? Hã? O mover de Deus, a palavra entregue para a sua vida, para te transformar, para mudar a tua vida. Ah, legal. Legal. Ir para a igreja. O costume nos faz menosprezar a presença do Senhor. Deus está aqui neste lugar, meus irmãos. Deus está aqui neste lugar. E você não pode sair daqui da mesma forma. Você não pode sair daqui pensando, o culto foi bom, né? Semana que vem o pastor lá vai falar melhor, né? Vai trazer uma palavra para a minha vida, né? O pessoal do Ministério de Louvor vai cantar mais animado, né? Foi legal. Será que estamos como Abinadab? Então, Davi pega a arca na casa de Abinadab. Davi monta uma comitiva, e aí pega a carroça, leva a carroça até a casa de Abinadab, e eles pegam a arca, botam em cima da carroça, que Davi queria que essa presença chegasse o mais rápido possível em Jerusalém, e a arca está ali, em cima de uma carroça. Uzá, filho de Abinadab, está em volta ali protegendo a arca, e quando chega a eira de Nacon, na metade do caminho para Jerusalém, o boi tropeça, a arca vai caindo, e de repente Uzá segura e ele é fulminado. Ele morre. Uau! Tenta imaginar. Davi, a palavra vai dizer que ele fica intrigado. Como assim? Eu estou buscando a tua presença, Senhor. Eu quero te levar para Jerusalém. E acontece isso. Estamos fazendo algo de errado. Alguma coisa não está certo. Deus não está contente com o que nós estamos fazendo. Ele fica intrigado. E aí, meus irmãos, acontece algo. Davi, ele bate na porta de um homem chamado Obed-Edom. Aí eu fico imaginando, passando na rua Venâncio Cavalcante, de repente bate lá no portão, quando eu vou abrir é o rei Davi. Imagina, meu irmão, hein, Júlio? Rei Davi? O que está acontecendo? Majestade, né? Majestade. Então, Obed, está vendo a arca? Todo mundo sabia o que era a arca. Ela vai ter que ficar na sua casa. O Obed, então, olha um corpo jogado no chão, saindo fumaça. Quê? Aquilo ali vai ficar aqui? Vai ficar na sua casa. O que você faria? O que você faria se a presença do Senhor chegasse na sua casa? Eu acredito que Obed-Edom, então, reuniu a família, como fez Abinadab, né? Tirou o sofá do lado. Ô menino, joga essa televisão para o lado. Movimentou os móveis, né? Porque a arca não era uma coisa tão pequena. Movimenta tudo. Bota a arca aqui. Pega os cones do estacionamento, né? Protege a arca e fala para as crianças, é a presença do Senhor, não encosta. A palavra vai dizer que Obed-Edom prosperou e muito em 3 meses que a arca ficou na casa dele. Mas o que Obed-Edom
fez de diferente para que essa provisão de Deus sobre a vida dele fosse maior que de Abinadab. A Bíblia não fala nada do que aconteceu durante esses 20 anos na casa de Abinadab. Com certeza Obed valorizou aquilo. Obed deixou na sala, movimentou os móveis. E com certeza, quando a presença chega na tua vida, vai ter mudança. Você está preparado para tirar o sofá do lugar? Eu acredito que na sua casa o sofá está ali há bons anos, não é verdade? Você está preparado para tirar o sofazinho do lugar? Você está preparado para tirar a televisão da parede? Porque a presença do Senhor chegou na sua casa. A presença do Senhor muda tudo. E ali então, Davi tem essa notícia de que Obed está prosperando. E ele reúne um grupo de levitas e descobre o que estavam fazendo de errado. Alguém sabe o que eles estavam fazendo de errado? Eles estavam carregando a Arca da Aliança de forma errada. Em nenhum momento na história vocês viram a arca sendo carregada por carroça. Os levitas tinham que levar a arca nos ombros. Então Davi descobre, monta uma nova comitiva e ali vai até a casa de Obed-edom, pega aquela arca e a cada 6 quilômetros eles paravam e faziam o sacrifício, a arca no ombro, e eles chegaram em Jerusalém com a presença do Senhor manifesta na Arca da Aliança. E aqui, qual que eu quero correlacionar com isso? A vida de Obed-edom, depois daquela batida na porta, nunca mais foi a mesma. Ao ponto de quando Davi for buscar a arca, sabe o que Obed-edom falou para Davi? Falar, eu não consigo mais viver sem a presença. Eu não consigo mais viver longe da presença, me leve contigo. Mas como assim, Obed? Deus te prosperou, você agora é um fazendeiro, você tem recursos. Eu não quero saber mais de nada disso. Eu só quero estar onde a presença do Senhor está. Porque quando nós temos a presença do Senhor, nós temos provisão, frutificação e direção. Vocês sabem o que existia dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tinha o pote de ouro contendo o maná, que simbolizava a provisão de Deus. Dentro da Arca da Aliança existia o cajado de Arão, que frutificou. Vocês lembram disso? Dos filhos de Corá, que fez a rebelião, a terra se abriu, engoliu todos eles. E Davi falou, vocês estão questionando? Então vamos lá, bota aqui as varas de vocês e a vara de a tribo que frutificar. Vocês lembram dessa passagem? Agora eu te pergunto, você tem um cabo de vassoura lá, não tem? Tem? Quem não tem um cabo de vassoura? De madeira, aquela de piaçava. Se de repente nascer um brotinho naquele cabo de vassoura, você não vai ficar assustado? Vai, ué, tá acontecendo? Ué, não, ué, você está doido? Nasceu um fruto aqui, não está conectado na água, não está na terra, não está em lugar nenhum. Pode acontecer naturalmente? Não. E o terceiro elemento que continha na arca era as tábuas da lei, que simbolizava a direção de Deus. Então, quando nós valorizamos a presença, quando nós estamos na tenda do encontro, chorando feio,
Quando você chorar feio, vocês vão lembrar dessa palavra. É verdade. O irmão Tiago falou que a gente chora feio. Né? Quando você estiver chorando feio, você vai perceber que ali está a presença do Senhor. E junto com a presença do Senhor vem provisão, frutificação e direção para a sua vida. E quando nós temos esse encontro com Jesus, Ele morreu na cruz por nós, Ele verteu o seu sangue por nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o que é aceitar Jesus? É nos render, é nós abaixarmos as nossas armas e falar: Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver desse jeito neste mundo. Eu preciso de Ti. Quando nós encontramos esse lugar, esse ambiente, nós temos provisão, frutificação e direção de Deus para a nossa vida. E eu te pergunto, você está preparado para a interrupção de Deus na sua vida? Você está preparado para que Deus interrompa os seus planos e que Ele te dê os planos e os sonhos de Deus para você? Você está preparado para chegar num ponto na sua vida em que eu não estou achando alegria mais em nada? Já fiz de tudo, mas eu não encontro alegria em nada. Você sente aquele vazio dentro de você, sente que algo está faltando. E eu vou te dizer que o que está faltando na sua vida é a presença de Deus. Deus, Ele quer preencher este vazio dentro de você. Deus, Ele quer te dar direção. Deus, Ele quer te frutificar. Deus, Ele quer te dar provisão. Enquanto a gente corre o dia a dia trabalhando, esperando a provisão das nossas mãos, Deus só está assistindo e dizendo: vamos ver até onde Ele vai. Vamos ver quando que Ele vai se render. Vamos ver até onde Ele vai conseguir ir com a força dos seus braços. Quando nós enxergamos o mundo sobrenatural, nós percebemos que Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Nós temos que chamar à existência as coisas que ainda não existem. Nós temos que visualizar o que Deus quer para nós. Nós temos que ter uma visão espiritual do que Deus tem para a nossa vida. Você já pediu a Deus isso? Você falou: Senhor, me dá uma visão. Eu aceitei Jesus, sou crente em Jesus Cristo, mas eu não sei ainda o que fazer. Pede ao Senhor e Ele vai te mostrar na palavra o que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vou chamar o Ministério de Louvor. Deus, Ele tem coisas novas para nós. Deus, Ele tem novos planos para nós. Deus tem direção para nós. E muitas das vezes na vida nós nos sentimos um pouco perdidos, não é verdade? Muitas das vezes na vida nós nos sentimos sem direção, sem saber para onde ir, o que fazer. Mas Deus, Ele tem algo preparado para nós. Nesta noite que você saia daqui, meu irmão, tendo isso em mente. Eu vou chegar na minha tenda do encontro e vou pedir a Deus uma direção. Eu vou pedir a Deus uma visão do que Ele quer para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério na igreja. Feche seus olhos, fale com Deus neste momento.
encontre este ambiente com Deus. E se tiver que chorar feio nesta noite, chore. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, onde aprendemos que a Tua presença está sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos que nós temos que ter uma tenda do encontro, que nós temos que ter um local para nos derramar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo despertamento de nós voltarmos a valorizar a Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas Suas misericórdias que se renovam a cada dia, a cada manhã. E que amanhã, ó Deus, quando nós pisarmos a planta dos nossos pés, no nosso trabalho, na rua, na padaria, que as pessoas possam ver e sentir a Tua presença, Senhor. Oh Deus, fale conosco. Leva-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares e conduza-nos, ó Pai, à terra prometida. Em nome de Jesus. Amém, amém.